pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gente, isso é lindo. Calvino, Agostinho, Lutero, eles diziam o seguinte, que quando nós cremos em Cristo, por um ato de graça e mistério, nós nos unimos com Cristo por meio da fé. Essa união se chamava de união mística. A ideia é que misteriosamente eu me integro com Cristo, Cristo se integra a mim. Lutero dizia que quando a gente se une com Cristo pela fé, toda maldição, toda depravação, toda queda, toda vergonha, todo deslocamento, toda iniquidade, toda impureza, ela era atribuída à carne de Cristo, transferida para a carne de Cristo. Então quando Cristo recebe a ira na cruz, o que está sendo golpeado em Cristo são os meus pecados e as minhas iniquidades. E como eu me uni misticamente, como eu me uni em mistério com Jesus pela fé, toda justiça, toda retidão, toda pureza e toda dignidade e a filiação divina de Jesus, o tratamento de filho que Jesus tem diante do Pai, é atribuído a mim, é atribuído a nós. Então quando o Pai te olha, Ele não vê um homem digno da ira dele, porque a propósito, antes de sermos filhos de Deus, está lá em Efésios capítulo 2, nós éramos por natureza filhos da ira. Está escrito lá em Efésios capítulo 2 que Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e éramos por isso chamados filhos da ira. Por natureza, filhos da ira. Por natureza significa que para você receber a ira de Deus, você só precisa fazer uma coisa. O quê? Nascer. Para um homem receber a indignação divina, ele só precisa nascer. Por natureza, filhos da ira. Mas qual é a grande cena do drama divino? É que Deus olha para filhos da ira, ama filhos da ira, reveste os filhos da ira do seu próprio filho, que é objeto do seu amor, meu filho amado, em quem me comprazo, e te transforma junto com ele em objeto do amor dele. Deus estende a família dele. E aí Paulo diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. A ideia é que o teatro divino agora continua, mas de uma forma diferente. A ideia é que agora Deus nos reveste do figurino. Se lá no Éden o homem se vê pelado, despido do seu papel, agora Deus reatribui papel ao homem por meio de Jesus. E o figurino que eu me revisto é o próprio papel de Cristo. Por isso que quando o Pai me vê, não me vê como filho da ira. Quando o Pai me vê objeto do seu amor. Justificado. A ira foi suspensa. E agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que o Espírito faz? O Espírito propõe um novo nascimento, uma regeneração. João diz que que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. João diz que quem que herda o reino dos céus? Não aquele que nasceu segundo a vontade da carne ou da vontade dos homens, mas aquele que nasceu segundo a vontade de Deus. E nascer segundo a vontade de Deus é assumir o verdadeiro papel que Deus nos atribui. O papel que Adão saiu dele quando perguntou onde estavas. Agora ele não pergunta mais onde estás, porque quando ele te vê, ele vê Cristo. Ele vê a justiça de Deus atribuída a você. O velho homem, gente, o velho homem que está fora do teatro de Deus, é sepultado com Cristo. Gente, o que é o batismo? O batismo é um drama. O batismo é um drama. Nós encenamos o sepultamento. Nós encenamos o sepultamento do velho homem. E nós representamos ali o ressurgimento de um novo homem quando saímos da água. Porque o velho homem agora foi sepultado com Cristo. E ressurge um novo homem, agora revestido de uma nova condição, de uma nova natureza em Cristo. Agora ele é filho de Deus. E a sua narrativa existencial muda completamente. Romanos capítulo 6, verso 8 até o verso 10. Romanos 6, 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, como que você vive agora?
qual é o seu papel na criação de Deus? Quanto ao viver, vive para Deus. Vive para Deus. Por isso, gente, que Paulo diz lá em Gálatas 2,19: logo não sou eu, mas quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, como que você vive agora? Qual é o seu papel na criação de Deus? Quanto ao viver, vive para Deus. Vive para Deus. Por isso, gente, que Paulo diz lá em Gálatas 2,19: logo não sou eu mais quem vive. Logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O Espírito atribui ao homem um papel na criação de Deus. E o ápice, o clímax, o último ato de Deus no seu drama, que a gente vê descrito lá no Credo Niceno, é o final do Credo: espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. O que é a ressurreição dos mortos? O que é a ressurreição dos mortos? Indico um livro para leitura imediata, tem muito a ver com o que eu vou falar sobre escatologia, tem tudo a ver com esperança, e o livro se chama Surpreendido pela Esperança, um autor chamado N.T. Wright, editor Ultimato. Leitura obrigatória, porque por lá você vai entender o que é ressurreição. E ressurreição tem tudo a ver com a sua missão. Ressurreição tem tudo a ver com o que nós fazemos hoje. Ressurreição não é uma doutrina qualquer. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. A ressurreição, gente, significa que Deus está começando a criação de novo. A ressurreição significa que quando Jesus vence a morte, significa que todos os homens, significa que agora os homens têm a possibilidade de também vencer a morte em Cristo. E se há ressurreição, significa que Deus de novo está revestindo o homem do papel original que ele tem no teatro de Deus. Por isso que o termo final do credo é: creio, espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Na queda o homem se viu nu, não foi isso? Essa nudez, gente, é a perda de sua condição original. Antes o homem era pleno da sua imagem de Deus, do seu imago dele, a imagem de Deus. Seu figurino original se deteriorou e o homem providenciou imediatamente meios de se revestir de um papel provisório com as folhas de figueira. Porém, logo depois, em Gênesis 3:21, Deus providencia roupas de peles de animais para aquele homem. Mas em Jesus Cristo, todos esperam um dia em que terão seus corpos revestidos. Isso é teatral? Os seus corpos revestidos de outro figurino, segundo a plenitude do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Quando serão com Ele, Cristo, a primícia dos que dormem, assumir de novo o nosso papel na criação. E nesse dia, Deus saberá perfeitamente onde estamos. Onde estamos, ou onde estaremos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, a trombeta soará. De novo, olha o drama. O drama apocalíptico, o drama escatológico. A trombeta soará. Como no início de uma peça teatral, né? Você toca uma trombeta para chamar a atenção da plateia. Ele toca a trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A palavra transformado quer dizer passar de uma forma para outra. Transformado é transitar de uma forma para outra, transforma. Então seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo que se deteriora, seja eliminado, e nós viremos almas penadas. Não, Paulo não está falando isso. Paulo não está desprezando o corpo, porque Cristo ressuscita em corpo, inclusive com os registros da sua obra na mão, e no lado, e nos pés. Engraçado, porque N.T. Wright, nesse livro dele, diz o seguinte: quando Lutero entendeu a justificação pela fé, e que ele participava, já, mas não ainda, da eternidade, a primeira coisa que Lutero fez foi plantar uma árvore. Porque ele descobriu que se ele é ressuscitado, se as obras dele, interessante porque em 1 Coríntios 15, é o maior tratado de Paulo sobre a ressurreição. E como que ele termina? O finalzinho, o último versículo de 1 Coríntios 15: para que o vosso trabalho, para que a vossa obra não seja em vão.
Ué, então Paulo fala de ressurreição, e a conclusão de Paulo: o seu trabalho não é em vão. Como assim? Isso significa que se nós cremos na ressurreição e se cremos na restauração do homem como nova criação perante Deus, isso significa que os nossos atos e as nossas obras não são em vão, não são à toa. Significa que o que nós fazemos hoje, de alguma forma, de algum jeito, vai redundar em glória pela eternidade. Por isso Lutero foi e plantou uma árvore. Por isso que nós vamos lá e amamos o pobre. Por isso, cara, que nós vamos lá dentro do inferno manifestar justiça àqueles injustiçados. Por isso que a gente desce o morro, ou sobe, para manifestar justiça aos cativos, para que o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é em vão. Em algum sentido o que fazemos vai redundar em glória. E quando nós nos revestirmos da nossa incorruptibilidade, o que é revestir? Botar o figurino de volta. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eu fecho essa palestra com uma frase incrível do Greg Laurie. O Greg Laurie é um dos líderes do Labri na Holanda. E o Greg Laurie é um homem que tem falado muito sobre teodrama no Labri. E o Greg diz o seguinte: olha que frase incrível. Deus é o grande dramaturgo que dirige o drama da redenção como uma ação comunicativa. Por que comunicativa? A palavra comunicação quer dizer que Deus está comunicando uma ação no mundo. Comunicação é isso, é comunicar uma ação. Então Deus é o grande dramaturgo que dirige o drama da redenção como uma ação comunicativa. Nós não somos deixados de fora da peça, mas em Cristo nós somos convidados a ser parte da ação, cultivando sabedoria através da palavra e do Espírito, agindo em fidelidade e caminhos retos. O drama da redenção não é apenas um Jesus me salva, mas inclui a missão de Deus para as dimensões naturais, culturais, sociais, econômicas, raciais e políticas, ou seja, todo o palco da realidade. Deus está aí para redimir e renovar o mundo. E esse teodrama começa na criação, segue através da redenção e culmina com a renovação de todas as coisas. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deus nos abençoe.